Podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Estamos em mais um episódio do nosso podcast Gravata Solta. E daí eu trouxe quem trouxe o slogan para dentro do Gravata Solta. Vou deixar com você. O que é o Gravata Solta? Bom, Gravata Solta nada mais é do que uma conversa. Vou até afrouxar a minha aqui. Não, ó. é o slogan, pô. O slogan. Qual que é o slogan? O slogan do Gravata Solta? Tá, não. Tá, eu pensei que você queria o contexto. Gravata Solta é um podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. É isso que você queria? E aí, tava com saudade de falar isso? Tava. Pô. Mas assim, aproveitando, sentiu falta o aí. que é o Gravata Solta? Eu nem Gravata trago. Solta é um papo descontraído com empresários, né? Onde a gente solta a gravata aqui, ó, e a gente fala à vontade. Eu nem trago a minha. Como se a gente estivesse num happy hour, alguma coisa nesse sentido. Eu tô usando minha camiseta aqui, minha polo, de uma marca muito boa. Depois eu vou te passar. Tá bom. Eu tenho um cupom, inclusive, dela, Consolatio. Você conhece? Claro que sim, né? Pô, Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uma pergunta pra você também. pode falar. Antes da gente apresentar o nosso convidado, você já comprou meu livro? Já. Por onde? Não sei, eu comprei os 10. Então já. Não, da Amazon. Não. Tem que comprar da Amazon para você entrar lá, deixar o seu depoimento ali e colocar 5 estrelinhas. Mas você tá falando comigo ou com eles? Não, eles eu vou falar depois. Tô falando com tá. você mesmo. É que agora eu tô ocupado, agora eu tô no podcast. mas depois a gente pode trocar uma ideia. Devia ter trazido o livro aqui, inclusive. Isso. Mas Vamos tudo embora. bem. Mas não é o tema de hoje. Exato. Vocês viram que eu tô bem vestido, né? Vocês viram que eu tô diferente, eu tô mais alinhado, né? Acho que você viu também. Deixei minha gravata em casa, né? Porque todos os podcasts eu venho de gravata. Se você não me vê de gravata, só vê os podcasts passados. Brincadeira, gente, eu não uso gravata. Mas a gente trouxe aqui um cara que, digamos que ele vai contar melhor essa história pra gente. Mas ele revolucionou o mercado de camisas no Brasil, é isso que eu posso falar dessa forma? Uhum. Eu trouxe aqui o CEO da Consolatio. Thiago, prazer te receber aqui, meu amigo. Muito prazer, gente. Prazer. Vamos lá. Me conta um pouco melhor essa história da camisa, cara. Me conta de onde surgiu essa ideia, como que você revolucionou o mercado. Vambora. Vamos colocar essas ideias na mesa aí. Legal, Rafa. Primeiro, um prazer enorme estar aqui, né, conversando e compartilhando um pouquinho dessa trajetória, desses insights, recebendo, aprendendo também. Acho que combina muito a Consolatio com Gravata Solta,
Combina com a gravata presa também, mas a gravata solta vai bem, né? Ela tem tudo a ver aí com conforto. Sim. E, bom, como começou e da onde vem, né? O que foi a disrupção da Consolatio? Acho que para ser bem direto, nós trouxemos o conceito de roupa tecnológica para a camisaria, para a roupa social. Até então, a gente já tinha muito desenvolvido aqui no mercado nacional esse conceito de roupa tecnológica em camisetas, em outros vestuários casuais. E a Consolatio, ela foi a pioneira, isso há pouquinho tempo atrás, é tudo muito recente, né, há cerca de 3 anos atrás, em aplicar esse conceito do tecido tecnológico na camisa social. O que a gente ganha com isso? Primeiro, conforto, obviamente, né? Acho que não é só você que está vestindo Consolatio, eu também estou vestindo a camisa da empresa aqui. Obviamente, né? Então, a camisa super elástica, né? E confortável mesmo, a sensação no corpo, tecido gelado. Eu não recebi a minha, mas tudo bem. Ai, temos que resolver isso aí, trocar por um livro. Mas, além do conforto, a praticidade, né? Então, a tecnologia, acho que ela tem esse propósito de conseguir trazer benefícios para a vida do usuário. E, no caso da camisa social, a gente tira aquele desconforto, aquele trabalho para poder usar, passar roupa, né? O tempo gasto. E com isso, de fato, a gente iniciou um movimento, ainda que, né, numa escala ali de início, e fomos durante um tempo ali os únicos, surfamos, né, esse benefício de ser pioneiro, mas logo em seguida, com certeza, o mercado foi aderindo a isso. Então, mas como que a ideia surgiu? Tipo, do nada vocês falaram, vamos vamos criar uma empresa sobre isso? Na verdade, a gente estava já, né? Quando eu digo a gente, eu digo o meu sócio, né, o João, e eu, e mais algumas pessoas que já vinham de outros empreendimentos. A gente estava passando por uma pandemia, nossa empresa anterior tinha quebrado. Era sobre o quê? Era uma startup, né? A gente vem desse background de startup e era relacionado ao setor gastronômico. Era um software para agenciamento de profissionais autônomos para o setor gastronômico. Legal. O setor gastronômico fechou 100%, a perspectiva, né, de retorno ia demorar e ainda assim ia retornar muito mais lento. E acabou unindo um pouco o útil ao agradável, a gente começou a investir em outros projetos. Fizemos uma série de validações, tanto em outras startups quanto em outros segmentos, e um deles foi o e-commerce. E nós iniciamos essa trajetória de e-commerce com outro e-commerce antes da Consolatio. Era um e-commerce que tinha um foco aí no segmento pet. Um modelo similar, a gente, enfim, se aproximou disso por meio de um modelo de negócios, né, que nos atraiu. E conforme a gente ia aprendendo ali e se aperfeiçoando nesse jogo do e-commerce, a gente ficou sempre buscando e estando atento às oportunidades de produtos e de inovações, né? Como eu comentei, a gente veio desse background de startup. Então, o nosso radar estava sempre olhando para a inovação de ponta a ponta. Tanto em questão de modelo de negócio, quanto na questão do produto final que a gente estava entregando. E dessa vez era um produto físico ali, né? Do comércio mesmo. E meu sócio achou, né? Minerando esses produtos, ele achou essa tecnologia lá fora. Chamou muita atenção. A gente Ele foi para lá para descobrir isso? Não, isso foi remoto mesmo. Foi remoto. Legal. A gente depois também foi validando e daí foi se deparando com pessoas que tinham já visto esse produto, né, nos Estados Unidos e na Europa e tudo mais. E a gente sempre buscando essa resolução de dores, né, para o nosso público-alvo. E proposta de valor, produtos que carreguem proposta de valor. E quando a gente bateu o olho, foi amor à primeira vista. A gente comprou a causa, entendeu o benefício. Meu sócio até, ele vem do corporativo, então ele tinha essa dor um pouco mais latente, e ali já ficou evidente o potencial. A gente já estava com a cabeça afiada, com muita vontade, né, de criação de marca, de e-commerce, essa operação, e fizemos uma imersão. O início foi realmente assim, né, o preto no branco. Fizemos uma imersão de um final de semana, surgiu o primeiro desenho da marca, a primeira estrutura tecnológica, os primeiros criativos e logo em seguida os primeiros anúncios. E ali começou a empresa. O resto é história. Teve um ponto que você falou no início da sua fala agora que me chamou a atenção, que foi não precisa passar. Exatamente. Não precisa passar a camisa? Exatamente. A questão é, claro, né, quando você compra e ela vem ali toda dobradinha, você vai ter um tratamento. Mas existem algumas práticas, alguns ritos de uso que facilitam muito a vida. A camisa da Consolatio, você bota a lavar,
tira da máquina, estende, a dica é estender num cabide, né? Ela seca rápido e seca lisinha. Então você não precisa passar. Olha Esse é o primeiro benefício. Praticidade. Mas tem um outro ganho que é, no dia a dia, quando a gente está usando camisa social, você entra no carro, bota o cinto, né? Exato. A camisa de algodão, ela já marca. É. As costas, se você for reparar, quem usa camisa social, isso não é uma coisa que a gente olha muito, né? Mas se você for reparar, todo mundo tem sempre as costas super amassadas, né? Exatamente. Tem como, né? E você passa um dia inteiro trabalhando de camisa social, fora o desconforto, o cansaço em excesso, a aparência ela vai cada vez apertando mais, né? A Consolate ela tem esses benefícios de segurar mais tempo, né? Manter ali sem um amassamento. Legal. Mesmo. E uma pergunta, você falou do seu sócio, enfim, mas você sempre pensou em empreender? Era isso ou era nada? Como que Já foi pra foi você? CLT? Fui, e eu acho que eu entrei no empreendedorismo pelo exemplo contrário. Eu vi o que eu não gostaria de fazer. E depois foi uma questão de tempo para achar o caminho, né? Eu venho de uma formação técnica, desde a adolescência, sou técnico em automação industrial, depois fiz engenharia elétrica, e durante ali o período de técnico, início da faculdade, eu trabalhei na indústria como CLT, enfim, no chão de fábrica ali, né? E trabalhei durante 2 anos, rapidamente vi que não era aquilo que eu mais me adaptava e mais gostaria de estar fazendo. Ali eu não estava conseguindo expressar o que eu tinha de propósito, o que eu gostaria de fazer. Então, houve uma mudança ali acadêmica, eu fui estudar em outro local e tudo mais, ainda engenharia, e no meio da faculdade mesmo tive a oportunidade de me aproximar do empreendedorismo por meio de projetos extracurriculares. E ali foi daí uma sequência. A partir dali o negócio foi pegando cada vez mais ritmo. Antes mesmo de me formar, a gente já estava com a primeira startup, saímos desse universo de universidade, entramos no universo sala de casa, né, de reunir esse pessoal que estava na mesma fase de querer aprender, fazer na prática, tirar as ideias do papel. Dali já começamos a se envolver nesse ecossistema de startup em Joinville, Santa Catarina, onde a gente está sediado, e fomos incubados, fomos contemplados em programa do governo, fundo perdido, tivemos ali uma oportunidade muito legal de aprender e se desenvolver, e rapidamente também nós entendemos a oportunidade que a gente tinha nesse caminho de expressar quem nós somos. E junto, logo nesses primeiros projetos, criamos também um grupo que é o que está por trás de todos esses primeiros passos, que a gente ainda está no início, né? Mas todos esses primeiros passos, meu e da nossa equipe ali, no empreendedorismo. Chama-se Entidade. Então a Consolate é uma empresa desse grupo Entidade. Entendi. E a gente tem um propósito forte de impacto social e outros valores que a gente carrega que estão sendo construídos estrategicamente, né? Então ali a gente se conectou demais nisso, né? Poder expressar. Sim. E ele estava me contando uma coisa antes do nosso podcast começar, mas acho que você pode perguntar. Pergunta para ele onde ele mora. Ele já falou que é Santa Catarina, né? É Santa Catarina, não, mas onde que ele mora? Onde você mora? Vai, o Rafa tá querendo que eu estresse essa questão, eu vou estressar. Onde você mora? Olha, eu moro no mesmo lugar que mais algumas pessoas da equipe, e que é o mesmo lugar da nossa empresa também. Você mora dentro da empresa? Dentro da empresa. Ou a empresa mora dentro da nossa casa, né? Mas acho que é um vice-versa aí. Nós vivemos, de fato, uma realidade atípica e, assim, é sabido que isso vai deixar muita saudade. A gente ainda funciona e fomenta muito, né, essa fase que a gente está. E virou um berço muito grande de ideias, de realização ali mesmo, de execução. A gente mora, eu e parte da nossa equipe, na parte de cima, assim, de uma casa, e a parte de baixo é escritório, estúdio de fotos, né? A questão é que, vindo dessa época, os projetos de empreendedorismo, de fato, eram na sala de casa. E os primeiros, era até muito emblemático isso, não era uma casa lá com muita estrutura, né? A gente era estudante, não tinha dinheiro, e a gente se reunia numa sala e ali era mais o trabalho intelectual do que o físico mesmo, né? Do que o espaço físico, assim. E ali a gente foi tomando corpo. E quando veio a Consolate, ela rapidamente ganhou uma estrutura de empresa já maior,
né? Embora ainda não grande, mas já começou consolidado. a consolidar, e a gente precisou dar esse passo de profissionalização. Até tem uma história interessante que esse passo, enfim, a gente foi buscar local para consulate, né? Escritório e tudo mais. Sair daquele ambiente. Tava tudo certo, a gente ia fechar, tinha uma pulguinha atrás da orelha, uma intuição falando que ainda tinha algo para ser acertado. Varremos todas as opções. O dia que a gente ia fechar, o locatário lá, o locador que ia, né, nos locais, esse local, pegou dengue. Ficou uma semana fora. Nessa uma semana veio uma ideia falando, olha, pega esse dinheiro que você vai investir aqui, soma com esse dinheiro que o pessoal está pagando de aluguel, o que dá para pegar se a gente continuar com essa realidade, só que numa estrutura melhor? Foi uma questão bate pronta, assim, falei com o pessoal, todo mundo animou demais, fomos atrás de uma casa com maior estrutura, fizemos o escritório, funcionou muito bem. E o legal é que isso está muito relacionado à cultura. Acho que o único ponto de orgulho que a gente tem nisso é que, de fato, funciona. E que ali a gente vive de uma maneira intensa, todo mundo, e se impacta muito mais, né, dentro do time. E tem uma cultura muito forte sendo carregada ali dentro, que eu tenho certeza que para as próximas etapas da nossa organização, tanto da entidade quanto da Consulate, a gente vai continuar repercutindo e isso vai ser a nossa base. Enfim. Agora eu tenho uma pergunta para você. Já conversei com muitos empresários e a regra é mais ou menos essa. Eu trabalho quantas horas forem necessárias, só que quando eu chego em casa eu desligo. Né? Quando eu chego em casa, cara, não quero saber de trabalho, desligo o celular às vezes, vou falar de outras coisas, vou falar com a minha família, vou falar com a minha esposa, brinco com as crianças, etc. Nesse ambiente que você está me contando, são 24 horas de trabalho, porque eu acredito que até quando vocês devem ter um limite de horas, não sei, mas quando chega esse limite de horas, vocês continuam conversando sobre projetos, enfim. Como que funciona isso? Não tem um exagero de informações, um exagero de trabalho ali? Como que é? Não tem. Talvez em outros momentos teve, e hoje funciona de uma maneira muito orgânica. Não existe essa pressão em estar toda hora ligado no trabalho. A gente tem os ritos já muito formados de desligamento. Então, por exemplo, tem alguns dias da semana que isso é o legal da cultura, né? A gente acaba se tornando muito mais colegas de trabalho, né? Uhum. Até muito próximo, assim, de uma família, né? Faz a refeição junto, mora junto, trabalha junto, curte junto. Por isso que eu tô... Tem um lazer junto. Então tem ritos, por exemplo, que a gente dá um horário do trabalho e logo em seguida vai todo mundo praticar um esporte e a gente pratica o mesmo esporte, inclusive, uma parte do time. Que é a escalada? Que é a escalada. Tem vários outros momentos também que... Eu acho que a questão, Alexandre, é o seguinte. A gente não tem... A gente respeita muito bem esse equilíbrio na vida e todo mundo se auxilia a manter esse equilíbrio. Então não tem alguém que está puxando algo muito desequilibrado nesse lado. Mas ao mesmo tempo isso nos permite ter esses momentos de trabalho ou de discussão fora do horário de trabalho. Às vezes acontece muito. São fazendo insights, um churrasco, né? Conversando sobre isso. Isso acontece de uma maneira muito leve. Não é trabalho, é vida. E daí quando a gente une ainda mais o nosso trabalho, né, a Consulate, a entidade, ao nosso propósito como pessoas que estão ali participando, daí vira mais vida ainda do que trabalho. E ao mesmo tempo com essa consciência, e a gente cultiva muito isso dentro da nossa cultura, a consciência de ser saudável nesse ambiente, né? De ter um ambiente saudável, as pessoas saudáveis. Então eu diria que funciona muito bem, e é muito orgânico. Uhum. E chama a atenção mesmo, assim. São quantas pessoas no total? Hoje nós estamos num time de 12 pessoas. Dentro da casa? Não, daí dentro da casa são 5, só que tem um fluxo grande, e, por exemplo, o João, que é meu sócio, ele mora em outra cidade, ele vai toda semana lá, e aqui quebrando todo o glamour, porque é a realidade, né? Claro. E a gente gosta de ser a empresa real. Ele dorme embaixo da escada, num colchãozinho dele lá, quase o Harry Potter. E daí, então, sempre tem mais fluxo de gente lá, né? Você está falando de um acerto que você teve na Consulate, talvez de trazer a galera, ter essa cultura, né? Teve algum erro que você teve nessa trajetória e que você levou como aprendizado? Alguns, né? Muitos. Mas tem um que te marcou? Olha, acho que todos acabam marcando de alguma maneira, mas
fica muito mais forte esses aprendizados implícitos, né? Acho que não teve nenhum erro muito grande a ponto de causar, assim, um desconforto agora com essa pergunta. Aham. A gente teve uma série de acertos, uma série de erros, mas a visão em cima disso é que o resultante está sempre empurrando para frente, né? Mas tem um erro, teve alguns erros, assim, tem alguns erros que são engraçados. E que ficam, né, na memória e ficam como aprendizado prático, porque tem que lembrar desses, principalmente relacionados a marketing, a campanhas de marketing e estratégias arrojadas que a gente já teve e tudo mais. Certo. Teve alguns, assim, vou citar um como exemplo aqui que foi bem legal. Assim, o desenrolar foi positivo no fundo, mas foi Teve um turbulento. momento de tensão ali. Nós fizemos uma campanha de vender essa polo que tu tá vestindo por apenas R$1. A gente fez uma campanha de marketing, né? Ó, Apollo Ultra, esse produto, lançamento, a gente vai vender por R$1. Só que tem as regras, né? As regras eram apenas os 100 primeiros que conseguissem comprar. E tinha que entrar dentro de um fluxo e tal, né? Tinha o local certo que ia ser disponibilizado esse link para comprar. E não tinha nada de pegadinha, nada disso. Você comprava, pagava R$1 e recebia o produto. E era isso. A ideia era diminuir o CAC, talvez. Exatamente. Perfeito. Essa era a estratégia. A gente É um fez produto muita de campanha entrada. de aquisição de leads. Então a gente sabia já quanto que a gente pagava por aquisição de cada lead, né? E a gente aplicou parte desse investimento que a gente botaria no tráfego para captar leads em produto. Vendendo, né, esse custo de produto menos R$1 aí, E já investimento. viria qualificado e tudo mais. Qualificado e a expectativa, né, a hipótese é que viria mais barato no resultante, no final das contas. E supriu muito essa expectativa. De fato, a gente adquiriu aí 8 mil leads com um custo de mais ou menos uns 40% a 50% do que seria o normal. Então esses 100 produtos eles foram muito baratos em relação ao investimento, né? Sim. Só que a questão entraram 8 mil leads em comunidades, né, do WhatsApp, a gente já tinha uma comunidade com mais uma quantia de leads lá dentro, e chegou no dia D, no momento, na hora H ali, a gente precisava disponibilizar um link. Mandou o link errado. Não, o link Caiu. não caiu, mas esgotou em questão de pouquíssimos segundos. E todo mundo estava ao mesmo tempo tentando comprar. Então tinha 1.000 e poucas pessoas lá ao mesmo tempo finalizando a compra. E daí, obviamente, né, começou a dar um monte de conflito. Desde pessoas que tentaram e não conseguiram, só que tinham se preparado, elas fizeram tudo o mais rápido possível e não conseguiram comprar. Frustração. Até pessoas que, como foi muita gente ao mesmo tempo, algumas compras foram aprovadas e o processador de pagamentos ali automaticamente estornou. Então olharam e falaram, isso é golpe, daí agora eu tô aqui, já tô no grupo, querem me vender outra coisa, não vão vender nenhuma. Resultado, nossa, nas redes sociais, o pessoal veio em peso, falando que era golpe, que era fraudulento, que ninguém tinha comprado e tudo mais. E a gente tinha apenas uma pequena legião de 100 pessoas que tinham comprado. O negócio foi, assim, caótico. Mas no fim das contas, valeu ou não valeu? Valeu, porque daí o que aconteceu? Até daí eu fiz um vídeo, fui a público, expliquei todos os problemas que tinham acontecido e tudo mais. E a gente mandou mensagem para que eles tinham conseguido comprar, falando, nos ajude aí, por favor, dê sua prova social lá, comente, né, que você foi contemplado. E daí começou um efeito, assim, discussão orgânica dentro desse post, que foi revertendo mais a situação e foi muito legal, sabe? Foi, bem no fim, virou um aprendizado, assim, quase que político, não é o ideal, né, mas entendemos como que funciona um pouco desse... Você não tinha ideia do que de fato ia acontecer, né? Sim. Vamos vender 100, sei lá, em meia hora, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa que ele me falou antes, deu tão certo que ele vai fazer com a Ultra Stretch agora. eu vou entrar. Se eu falo isso pra equipe lá, eles me mandam embora, eu acho. O pessoal cara. acabou de falar aqui que vai fazer uma promoção, como chama? Com a Ultra Stretch, que é a que ele tá usando. Sim. Com essa camisa que ele está usando, a R$1 no dia
17 de abril agora, presta atenção. Divulgado Aí o pessoal no faz Instagram. esse corte, Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. faz esse Divulgado no Instagram da Rebeca Silva, né? da Rebeca Silva. O Thiago, ele vai ser qualquer linchado lá na empresa. Não, de vez em quando eu dou, só pra sentir a febre, eu proponho pra equipe, né? E aí, é hora da gente repetir? Só pra ver se eles estão arrojados ou não. Exatamente. Mas teve alguma outra nesse mesmo... Eu queria nesse sentido de campanha teve. eu queria aproveitar e sair um pouco do marketing que você falou para nós, que foi um erro operacional, vamos dizer assim, né? Estratégico. Sim. E em relação a relacionamento, né? Por que eu pergunto isso? Porque relacionamento é algo muito importante. E onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, pelo menos aqui na Rebeca Silva, é trabalhando. Né? Eu vou para casa para dormir e volto, né? É mais ou menos assim. E acho que essa é a vida do empresário. No caso de vocês, que vocês moram inclusive na mesma casa, já teve algum problema de relacionamento, de fight mesmo, né? Um não curtia a ideia do outro e... Olha, não. Pior que não. A gente... Pior não, o melhor bom, que não, né? Assim, com certeza tem os desgastes da convivência, às vezes é uma questão de louça, uma questão de, sabe, coisas assim da casa é muito mais frequente do que o trabalho. Mas eu acho que por a gente estar nesse contexto, nessa condição, existe uma consciência e uma proatividade muito maior de todos em manter esse relacionamento. E de fato faz parte ali do nosso DNA, de todos os indivíduos, os valores que cada um carrega, essa consciência no relacionamento. Então, eu vejo que essa é uma vantagem, uma característica muito forte dentro da nossa empresa. Isso vai além dessa questão da casa, até mesmo, por exemplo, o meu relacionamento com o meu sócio. A gente, desde o início da nossa trajetória, a gente sempre ouviu que o ponto mais difícil, o ponto mais complicado é essa relação entre os sócios, os acordos, e a hora que tiver dinheiro envolvido, o que vai acontecer, e na hora que vai definir os papéis, e a questão do ego e tal, e tal, e tal, e tal. E desde o início, a gente sempre performou muito bem nisso. A gente estava incubado, fundando uma startup, toda a maneira que a gente discutia sobre os papéis, sobre os percentuais, sobre as responsabilidades, tudo isso sempre foi muito fluida, muito racional. Meu sócio também é engenheiro. Na verdade, a maioria do nosso time ali é de engenheiros. Talvez tenha uma relação com isso também. Muito racional, Exato. mas ao mesmo tempo humano também. E a gente sempre cultivou esses valores dentro, sabe? Então, a gente tem uma abertura tão grande para botar assim a mão na mesa e falar, acho que a gente está tomado aqui por alguma emoção, tá com o ego talvez agindo de uma maneira que não é legal, vamos mudar a maneira que a gente está vendo as coisas, vamos dar um espaço, voltar a rediscutir isso, ou não, vamos continuar batendo cabeça aqui, pegar o caminho certo. Flui tudo muito naturalmente. Então, questões de relacionamento, a gente, acho que é um ponto forte nosso ali, da nossa empresa, é isso, é muito fluido e natural. Você disse que são 5 pessoas morando na mesma casa, mas na verdade o time tem 12, é isso? Isso. Tá, esses 12, eles ficam home office ou eles têm uma base também? Não, eles têm uma base. Na verdade, tem uma pequena parcela que fica home office. Tem o meu sócio mesmo, ele mora numa cidade vizinha, e ele vai toda semana para lá, né, o João. Mas, além disso, tem mais alguns outros colaboradores remotos, e ainda assim, lá tem a estrutura para todos sentarem e trabalhar, tem as mesas, tudo, né. É um escritório, normal. Ou a Só ideia sobe a escada, tem quarto. No futuro próximo, que vocês estão crescendo muito rápido, que bom, parabéns. A ideia é comprar uma casa maior e levar todo mundo para lá. Eu acredito que não, porque também é necessário dar os próximos passos, né? Se fosse para a gente é tudo mais ou menos da mesma idade, assim, estamos ali na casa dos 30, e se fosse para dar esse passo aí, daí a gente ia ter que levar as esposas junto, e os filhos, e daí acho que já vira pensão. estilo Novos Baianos, assim. E nunca deu problema, assim, não entre vocês, mas talvez de esposas, falar, pô, né, não sei o que, você tá morando na empresa, será que não é hora de morar, né, ter o nosso Porque canto? tem pessoas dentro da empresa que são casadas?
Tem o desbravador aí, o pioneiro, que é o Matheus, que agora ele, inclusive, morava junto e se mudou, né? Tá morando agora com a esposa, vão casar agora mês que vem, e tiveram filha e tal. Ele é o pioneiro. Daí, fora isso, tem mais uma colaboradora que é casada, e a gente tá todo mundo mais ou menos nessa transição, digamos assim. Problema grave ainda não teve, mas, né, sabe como é o... um negocinho ali. Tem as influências externas, né? As influências externas a gente tem e faz parte normal. Então, acho que o próximo passo natural é a gente isolar essas duas É por coisas, momento né? de vida de cada um, né? Exato, exatamente. São fases. Exato. Né? Fases da empresa. Exatamente. Até falando de fase da empresa, hoje, uma pergunta que leva a outra. Hoje você considera a Consolatio estruturada? E se sim, qual foi o momento que você falou, não, agora foi? Uhum. Estruturada, você diz em relação a pessoas, a Passou a processos... arrebentação ali. Já somos uma empresa, já estamos consolidadas, temos nosso espaço no mercado, agora é hora só de escalar. Assim, eu Escalar vejo é com isso ele em... mesmo, né? Não podia Só perder. pensa em escalar, né? O pessoal está escalando desde o início da empresa. Quando não é empresa, é outras coisas, é as pedras aí. Assim, a visão que eu tenho é que talvez não exista uma arrebentação muito clara para você passar. Uhum. Você não chega lá após as ondas, onde só tem uma ondulação leve. O mercado é muito dinâmico, né? A trajetória também. Quando não é o mercado, são às vezes fatores externos, ou uma pandemia, ou algo assim. Então, eu acho que essa arrebentação a gente não vence. Só que a gente consegue entrar em momentos de calmaria. E eu acho que a Consolatio passou já pelas maiores turbulências que ela teve na sua história, né? Salvo o engano do futuro aí, que eu não estou vendo. Com certeza. Mas hoje a gente está com uma operação muito mais robusta para passar pelas próximas ondas. E eu diria que a gente teve marcos muito claros até o momento que estão relacionados à nossa estratégia de criação de empresa. Nós iniciamos num modelo de negócios que é esse de cross-border, né, o famoso dropshipping, um modelo de logística que estava dentro, assim, intrínseco no nosso negócio, que teve muito forte as suas vantagens. Nós break-vamos nosso negócio em 2 semanas. Um negócio de varejo. Uhum. Isso é extremamente incomum, né? Mas tem muito forte as suas desvantagens. A gente ficou e estava até há pouco tempo susceptível aí à legislação não regulamentada. Fica dependente de fatores externos. Né? Exatamente. E também qualidade de serviço mesmo, né? A parte logística, apesar de ter algumas vantagens ali econômicas para nós e tal. Mas você não tinha Se dá problema um com gerenciamento o lote, direto em relação a isso. Não, direto não, indireto apenas, né? Nossa, e daí, indireto, de fato, perde qualidade. É porque o drop, acho que até explicando melhor pro pessoal, acho que você vai saber explicar melhor pro pessoal, mas se, por exemplo, você tem um problema com um lote, uma importação que você tem, ela fica restrita? Barrada ali, Barrada, né? enfim. Uhum. Muito provavelmente você vai ter que aguardar a próxima leva para você conseguir dar vazão aos pedidos. Seria isso? Mais ou menos. Na verdade, o dropship, esse modelo de logística, ele envia pessoa a pessoa, pedido a pedido. Uhum. Então, ele basicamente, no nosso caso era internacional, né? A gente mantinha um armazém, na verdade até ainda mantém, só que hoje a relevância dessa operação diminuiu muito, né? Mas a gente mantém lá um armazém na China e de lá, quando sai um pedido, é enviado direto para casa do consumidor. Então ele não Entendi. vem antes na nossa mão aqui no Brasil. Isso é o dropshipping. E ele é enviado como um envio para uma pessoa física. Então se foi barrado um produto, a gente tem que reenviar. Aí tem todo o tempo. Tem o tempo ali. Esse é o principal fator. Entendi. Esse é o principal fator. E até... a gente conversou muito antes do podcast. Eu tô falando... Pô, você me falou de uma coisa antes do podcast, Não, mas mas é vai, verdade mesmo. Tranquilo. Mas você falou, pô, estamos fazendo uma alteração dentro da empresa que vai dar muito mais sustentabilidade para operação, enfim. Conta um pouquinho pra gente o que vai mudar aí na Consolatio. Perfeito. Isso é justamente o que eu me refiro de que talvez as maiores ondas elas já vieram e a gente passou por elas, né? Furou elas ali. Agora é um momento histórico ali para o nosso time, né? Para dentro da nossa operação, que a gente
passou ou está terminando de passar, está nos finalmente dessa transição entre uma empresa que usa o modelo de logística de dropshipping e uma empresa que distribui nacionalmente. Nós, desde o início, tínhamos essa consciência que esse modelo de logística ele era para viabilizar o início. Como eu comentei, a gente breakivou nossa operação em 2 semanas. Então, era essa a estratégia. Além disso, tem o potencial de escala. Abrindo um pouquinho mais de números, no nosso terceiro mês fechado, assim, 2 meses e meio após, né, em julho do ano que a gente lançou, o mês a gente teve um faturamento de $500 mil. Então, além de breakivar muito rápido, a rampa foi muito forte. Essa era a vantagem inicial. Só que agora, desde o início a gente sabia que para profissionalizar, para criar uma marca forte, para jogar um jogo competitivo, a gente tinha que já ir pensando e trilhando essa migração. A questão é que essa migração não é nem um pouco fácil. Uma marca que entra e se desenvolve, principalmente uma marca que escala nesse modelo de dropshipping, ela tem grandes dificuldades de sair dessa correnteza. Em partes por conta do capital de giro, esse é um dos maiores fatores. Então, uma empresa de comércio, ela compra essa xícara aqui, eu vou vender essa xícara. Eu boto um capital inicial, eu compro 10. Eu vendo, agora eu tenho dinheiro para comprar 12. Agora 15, 20, 50, 100. Se eu estou vendendo 1000 xícaras dessa daqui, é porque o meu capital de giro acompanhou esse crescimento. A empresa de dropshipping, ela tem um fluxo de caixa positivo. Ela, no modelo de receita dela, é perfeito. Eu primeiro vendo e depois eu compro. Eu tenho a negociação com esses agentes lá na China, com o meu fornecedor. Toda essa negociação da cadeia de fornecedores, ela proporciona isso. Então, no terceiro mês, eu já estou vendendo 2.000 camisas. E agora, se eu quero nacionalizar, meu produto é produzido fora e eu preciso importar, da onde que eu vou tirar dinheiro? Coloca primeiro o capital para depois vender. Como que eu vou agora ter dinheiro para cobrir 3 meses de lead time da importação, projetar crescimento, suprir toda a minha escala, e ainda tem outras limitações. Radar da Receita Federal, toda a complexidade de uma nova empresa, né? Outro modelo de empresa que opera no comércio e opera no dropshipping. Então, esse é um dos principais desafios. Mas o outro é toda a estrutura física e tecnológica. Tem muita... Desculpa. Não. A estratégia de vocês foi justamente ter um caixa forte para fazer essa alteração? A gente tentou e não foi o suficiente. A gente sempre teve uma política muito forte de guardar caixa, reservar caixa. Nem de perto era suficiente. O déficit que se cria numa empresa de dropshipping é muito grande no capital de giro. Então, a gente teve que inventar a roda. E essa transição foi extremamente lenta. Primeiro, foi 1 ano estudando e modelando como que a gente ia fazer isso. Basicamente, a gente criou uma nova empresa. Na verdade, literalmente, a gente criou uma nova empresa. A gente resolveu isso para a Consolatio tão bem que se tornou uma spin-off de dentro da Consolatio, que é o eHub. É uma empresa que agora envelopou essa solução e está trazendo para outros e-commerces. Depois eu posso me aprofundar um pouquinho mais ali. Mas ainda tratando sobre essa transição da Consolatio, nós ficamos 1 ano desenvolvendo e modelando como funcionaria, aprendendo, e aqui entrou muito essa parte de tributária, né, fiscal, benefícios fiscais, operar por Santa Catarina, a parte de logística também, a estrutura física, a parte tecnológica mesmo ali de site, gateway de pagamento, split de nota fiscal, é um bichinho bem complicadinho. Iniciamos esse processo, encontramos uma entidade, a parte para financiar esse capital de giro, começamos a trazer, nesse nosso caso de início, de MVP desse projeto aí, foi a própria importadora, então ela trazia via encomenda, ela financiava esse capital de giro e depois a gente ia pagando a prazo, simulando o fluxo de caixa do dropshipping. Só que a gente contrai uma dívida de fato, mas simula o fluxo de caixa do dropshipping. E a gente fez isso tão bem, mas tão bem, que a gente conseguiu alguns feitos que a gente jurava de pé junto que não era possível. Primeiro deles, estamos nacionalizando sem despender capital. Segundo deles, nossa operação ficou mais barata do que a de dropshipping. Mesmo com todos os tributos agora de uma empresa de comércio, mesmo com todos os custos operacionais físicos aqui. Daí, quando a gente olhou isso, como a gente veio desse background de startup, nem eu nem o João conseguimos ignorar, virou agora essa jornada, né? E isso faz mais ou menos 1 ano, quando a gente fez a primeira importação. Ao longo desse 1 ano, a gente foi expandindo. Como? Aumentando o crédito que a gente tinha. O crédito lá com a importadora não foi o suficiente, ela também secou a fonte dela. Então a gente teve que trazer mais uma pecinha para esse projeto que é o eHub, que é da onde a gente consegue dinheiro.
e o modelo de negócio acabou virando ali para captação de pessoa física, um modelo bem legal. E, além disso, radar da Receita Federal, você tem que ir expandindo. Né? E tem que ter uma quantia X no caixa da empresa. Tem todos os entraves, né? Uhum. Então a gente foi vindo, e foi aumentando. Agora, recentemente, a gente deu um salto muito grande, movido também pela criticidade da situação dessa operação dropshipping. O dropshipping no Brasil já não é regulamentado. E a maneira que eles estão agindo agora, que interfere nisso, é principalmente em taxas e parte financeira. Então, inviabiliza mais ainda. Parte operacional também acabou, trazendo muitos problemas. Isso tudo fez a gente motivou a gente a dar um passo maior e arriscar um pouquinho mais e forçar essa transição. Isso é muito recente, isso é menos de um mês para trás. Hoje nós estamos com 95% da nossa operação nacional. Chegaram 2 lotes muito grandes, então a gente já não vende mais no site a possibilidade de você comprar da China. O que a gente fazia antes? A gente dava ao usuário a escolha. Você quer um frete grátis, que vai demorar um pouco mais para chegar, ou quer um frete expresso, que a gente cobra um pouquinho aqui, que é a logística nacional. Só que no frete expresso tem essa disponibilidade de produtos. E hoje a gente já não dá mais o grátis. Um pouco menor. Entendi. Vocês estão alavancados hoje? Hoje a gente está, em relação a produtos, você diz? Sim, hoje sim. Só que tem uma cobertura de estoque aí finita, e estamos nesse desafio, né? De como manter isso sustentável agora. Uma nova fase, isso ainda está passando essa onda, mas após isso a gente entra num primeiro momento de calmaria, e que vai ser bastante proveitoso para a gente ajustar a nossa operação, ganhar um pouco mais de escala, mas a próxima onda a gente já está visualizando também, que é a de diversificação de mix de produtos. Tem algumas novidades legais também. Duas questões aqui. Na verdade, um é um comentário e outro é uma questão. Só voltando um pouco, quando você fala, até o Rafael que fez a pergunta, né, da arrebentação. Eu acho que quando a gente pensa que a arrebentação está, por exemplo, ali, a probabilidade de você entrar na zona de conforto é muito grande. Porque você fala, cara, agora, o que eu tinha que passar eu já passei, né? E agora é oceano azul pela frente. Eu acho que nunca tem essa tranquilidade. Sempre você vai encontrar, porque a empresa está em desenvolvimento, inclusive. Então, até ali, você conhece. Dali para frente, você não conhece ainda. Por mais que, né, você tenha um network bom, converse com pessoas que já estão muito mais evoluídas que você e pode te ensinar algumas coisas, mas sempre vão ter desafios, né? Essa é a minha opinião. E voltando agora para a estrutura de vocês, vocês trabalham com as plataformas, principais plataformas de e-commerce, ou vocês têm a de vocês? Como funciona isso? Não, em relação à plataforma de e-commerce, a gente trabalha com as principais e até sendo bem específico, né, para quem conhece, tudo mais, a gente usa Shopify e mais algumas outras que vão sendo acopladas, assim, padrão. Só que a gente tem muita coisa dentro de casa que, de fato, a gente desenvolve, a gente tem muito essa cultura e algumas que, inclusive, foram empurradas por essa necessidade da nacionalização. Então, por exemplo, eu comentei que um dos desafios muito grandes era essa parte tecnológica. Por quê? A gente está falando de um modelo aqui de e-commerce que tem uma operação mista com 2 estoques, uma fatura, gera nota e recebe de uma maneira, outra de outra, uma tem uma lógica de frete de uma maneira, outra de outra. Isso não tem nativo nas plataformas normais de e-commerce. Então a gente foi desenvolvendo aplicações e funcionalidades a serem acopladas dentro dessas plataformas, né, que a gente usa. Para garantir essas necessidades específicas. E aproveitando, já que você está falando de desenvolvimento de plataformas, enfim, onde entra a inteligência artificial nisso? Ou ainda não tem? Em tudo, né? Tem, né? Tudo. Acho que cada vez mais está presente, assim. Essa parte de desenvolvimento... Esses dias aí o Matheus, que é o nosso desenvolvedor lá, me chamou para mostrar como que se programa hoje.
Ele falou, ó, venha cá ver como se programa hoje. Não programa. Você tem que ter a cabeça do programador. Exatamente. Você não escreve mais código, você não debuga mais o código. Exatamente. E isso daí já está intrínseco, assim, né? Mas a parte de marketing tem muito também do chat, ali do chat GPT ou outras inteligências artificiais para escrever copy. Já começou assim, né? Mas depois foi muito além. A parte de... Hoje a gente está usando muito até para imagens, né? Que está agora, até recente, teve algumas atualizações aí. O negócio ficou extremamente viável agora para o marketing também. Eu acho que tem que utilizar mesmo, porque quando começou, logo no início, falou assim, esse texto foi escrito por IA, não sei o que e tal. Mas eu sempre tive o seguinte pensamento, não importa quem escreveu, importa se está coerente, porque por trás sempre vai ter que ter a pessoa que deu input. Né? Uhum. Se você escrever lá, escreva um texto para mim, tal, ok, vai sair alguma coisa ali, né, bem mais ou menos. Uhum. Mas agora, se você tiver o conhecimento para pedir para IA de uma forma coerente, enfim, cara, vai sair um texto bom, né? Então, e isso vem para ajudar, né? Isso não vai, eu acho que não vai tirar, por exemplo, empregos, assim. De repente até vai, né? Mas assim, quem que vai continuar no mercado? Vai continuar no mercado aquelas pessoas que são estratégicas, que sabem conversar com a IA de uma forma estratégica, né? Que sabe talvez criar um agente ali para ela, né? Específico naquele tópico que ela quer desenvolver. Né? Então eu acredito que sempre vem, a tecnologia sempre vem para auxiliar de alguma forma. Eu posso estar delirando aqui, mas eu acho que logo vai vir uma regulamentação em relação a isso. Por quê? Hoje no Brasil a gente tem uma parte de desenvolvimento ainda, né, que tem muito a se desenvolver. Em relação a? Por exemplo, Faria Lima não é Brasil, né? O que eu quero dizer? Hoje, por exemplo, eu não sei exatamente em que ano que se os Estados Unidos tiveram frentista, né? Hoje, por exemplo, existem legislações que impedem que, por exemplo, você vá e abasteça o teu carro lá, então tem uma legislação que, né, protege enfim, o frentista justamente por uma questão econômica. E, a meu ver, a inteligência artificial vai acabar tirando o emprego de coisas muito braçais. Sim. Né? E boa parte da economia brasileira gira em torno de funções braçais. Né? Então, por exemplo, vamos pensar num telemarketing. Quantos funcionários que temos em relação a telemarketing? Hoje uma IA consegue fazer. A gente sabe disso. Não sei se você já viu, Thiago. Mas, pô, você consegue pedir uma pizza, né, por telefone ou por chat, enfim, qualquer coisa. Então, a meu ver, logo a gente vai ter uma regulamentação nisso, justamente para impedir um pouco o desenvolvimento dela. Eu não sei se é possível. Mas acho que não. Eu acredito que venha algo nesse sentido justamente para proteger um pouco a economia nos moldes que a gente está. É quase que um negócio engessado mesmo que você não consegue passar. Mas como, pegando assim, população em geral, talvez o desenvolvimento da própria população esteja mais abaixo, a gente não consegue progredir. Seria mais ou menos isso. Fugir totalmente do assunto. Não, mas é interessante esse assunto, né? Eu acho que toca todo e qualquer empreendedor, né? E não apenas o empreendedor, mas todo o mercado e tudo, né? Eu concordo com essa visão. Eu acredito que tem muita possibilidade de haver regulamentações. Nesse sentido? Eu acho que a gente já até vê atualmente algo assim relacionado a esse primeiro capítulo, que eu vejo, né, que é o que está rolando agora, algumas discussões sobre propriedade intelectual. Então já é uma espécie de como que a gente trata essa tecnologia que está vindo e está causando impacto. Se a gente é aberto, se a gente restringe um pouco Exatamente. Ela. Né? Então acho que vai surgindo, sim, e daí talvez entre até, agora viajando mais ainda, questões de geopolítica e tudo mais, né? Começa a ser um assunto de extremo interesse do país regulamentar, de fato, né? Sim. E entender e controlar e direcionar para onde quer
Acho que vai vir transformações pode ser. mesmo. E essa parte de tecnologia é uma parte que demanda muito na tua empresa? Inclusive, qual que é a parte que mais demanda? O que a empresa demanda do Thiago hoje? Quantos dev tem lá também? Nós temos um dev. Não deve? Um dev. Nós, assim, o início da empresa, a gente fez tudo na mão, nós mesmos, porque essas plataformas são for dummies, né? Eu presa. Nós presa. Mas as plataformas são for dummies mesmo, são, assim, friendly, né? Aham. User-friendly. Então, boa parte do que é essa questão tecnológica, a gente não precisa de desenvolvedor para fazer. Agora, o dev dentro de casa, ele pega muito mais o que é mais cabeludo lá dentro, sabe? O que é mais profundo. E daí ele tem um papel fundamental. Ele acaba atuando até mais em questões de back-office do que site. Então, às vezes, automações, algumas outras... A própria questão que você falou de estruturas. faturamento de uma empresa, Isso aí, de outra. ele entrou por conta disso. Eu imaginei. Até então a gente nem tinha dev. Mas da empresa hoje, o que mais, assim, um pouco do peso das coisas, a gente se considera uma empresa de marketing. Então, o core nosso, onde a gente mais bota recursos, pessoas e fosfato, é no marketing. E daí o marketing ele tem algumas divisõezinhas ali dentro, né? Tem a parte do tráfego mesmo, da gestão de performance, gestão de anúncios, tem a parte de criações. Mas por que você fala que o core é marketing? Só para eu entender, eu e todo mundo que está escutando e assistindo a gente. Então, até isso é uma transição que está rolando hoje com essa questão da nacionalização a gente está entrando numa fase agora de diversificar produtos, a gente vai lançar vários novos produtos e tudo mais. Uma empresa de comércio normal, talvez o core dela seja produto, comércio, Você só venda. tinha que vender. Eu só tinha que vender, exatamente. Isso era uma vantagem do nosso modelo ali. Então a gente tinha que criar uma marca e vender. Isso é marketing. Você precisa gerar receita, é apenas Exato. isso. O resto era simplificado. Claro que, né, teve trabalhos e não foi simples também criar toda essa cadeia, gerir. Tinha essas dificuldades por ser indireto, então a gente despendia muito mais tempo, estratégias específicas ali para funcionar. Só que o que a gente sempre gastava mais tempo é como que eu vendo e como que eu construo uma marca. É porque ele já tinha um produto setado. Não, né? naquela ocasião sim, mas hoje, né, Então, que você nacionalizou, enfim. Daí hoje tem um braço muito forte que está agora surgindo, que é essa parte de produto, compras e produto. Tanto é que a gente contratou mais uma pessoa, essa é uma pessoa que já veio do mercado já mais capacitada, e ela pega tanto a parte do que é desenvolvimento de produto internacional, porque apesar de o produto ser internacional, ele é desenvolvido por nós, né? Os aspectos da modelagem, as características e tal. Então ela pega toda essa parte e ela pega a parte de desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores nacionais. A gente vai começar a invadir agora a fabricação nacional. Tanto é uma prioridade agora isso, que a Consolate acabou de receber a entrada de um investidor justamente numa cadeira relacionada à produção. Uma pessoa, chama-se Bruno, tá assim, já fechamos, mas está iniciando os trabalhos, e ele é dono de camisaria, já muito tempo de mercado, tem uma expertise muito grande, e ele entra para criar esse novo braço que agora surge porque a gente nacionalizou. Legal. E está relacionado à estratégia da marca. Mas até então, era marketing. E ainda assim, hoje, o marketing não perde a relevância, né? Nós somos uma empresa extremamente movida à venda no canal de tráfego pago. Ambos os canais ali, vamos pôr a tríade aí, né? Facebook, Google e e-mail. Não tem orgânico. Tem orgânico Facebook, naturalmente, Google e e-mail. E-mail. E-mail marketing. E a gente bota um investimento feroz ali dentro, feroz. Então, a gente tem cerca aí de 20%, varia um pouco, às vezes mais, às vezes menos, Da mas receita? 20% da receita Caraca, agressivaço. agressivaço, é muito agressivaço, muito agressivo. A gente tem uma boa taxa de recompra, mas a nossa taxa de primeiros compradores é infinitamente maior. São quantos por mês, você tem noção? De primeiras Quantos novos compras, compradores? olha, a gente está vendendo aí, a gente faz cerca de 4 mil pedidos por mês, deve ser uns 3 mil de primeira compra.
É porque acho que Bacana isso, né? eu acho que até Legal. vocês estão num momento de expansão de mercado mesmo, né? Sim. A gente tem a nossa curva de crescimento, ela é bem interessante, que ela primeiro exponencial. Exponencial, aquele dado que eu comentei. Nos primeiros meses a gente foi escalando horrores. Entrou num platô devido a limitações de marca, de marketing e do site e tal. Daí a gente aprendeu ali o que era o jogo E do enquanto CRO. isso, o pessoal já foi aprimorando a Começaram no back office, entende? E daí, a partir dali, a gente começou a ter um crescimento um pouco mais lento, só que logo em seguida veio o mercado feroz atrás. Então, as camisarias, né, tradicionais, já mais consolidadas, viram isso, viram um potencial e investiram pesado. Teve algumas que entraram primeiro, outras entraram depois, teve algumas que entraram mais forte, outras menos forte. Então, por exemplo, a gente tem a Aramis, que é uma clássica, né? Ela abriu uma nova marca, que é a Urban Performance, fazendo aqui a propaganda de graça para essa parte a gente corta depois, tá? Abriu a Urban Performance, que é exatamente essa proposta, né? Da camisa em malha, elástica e tudo mais. Na época saiu uma notícia de que eles iniciaram esse negócio com 10 milhões. A gente iniciou com R$127 cada sócio. Então o mercado ele veio pesado, né? E a gente sentiu já essa primeira evidência assim de que o jogo não era mais o mesmo. A partir dali a gente começou a entrar em limitações da nossa própria operação. Não foi nem só mais a concorrência, mas a gente precisava dar esses próximos passos. E a gente ainda tem alguns passos para dar. E começou a desbloquear de novo. Agora a gente voltou a crescer num ritmo rápido de novo. E essa é mais ou menos a curva, assim, né, da escala. O Rafa me falou, aí eu já não sei se reflete exatamente aí os números que ele comentou comigo, mas ele falou que a partir do momento que ele usou uma camisa de vocês, né, e apareceu no Instagram, parece que dobrou, Ó, né, o número de vendas. É, umas 1000 vendas, né? dobrou o número de views também. Dobrou tudo ele. Você sabe no momento que chegou aqui? Já, eu sei do putz, Sabe? Putz. agora que vem. Agora acabou. Agora. Mas você vê agora como já passa é. muito rápido. Assim, eu A gente acredito... falou 10 minutos, né? A gente teria aqui assunto, eu tô com uma série de perguntas para fazer, mas a gente tem um tempo limitado aqui, mas a gente já pode marcar talvez... Mas ele aí vai voltar para São Paulo, pô. Ah, Como? sim. Ele vai voltar pra então, São Paulo? exatamente, a gente já pode marcar aí um segundo... Ele falou que vai trazer o João e o Marcel. E a gente vai fazer lá na Lá em- Paulista. Ó, lá aí, na ó. Paulista. Tá combinado. Com cinco. Boa. O João, vocês precisam conhecer esse cara aí, o Marcel também. Vocês vão gostar, Aí tem a gente bastante faz papo lá aí. na Eles vão dormir tudo na sua casa, Ale. Cabe? Daí eu já trago o time inteiro também. Cara, Pior que tem o colchãozinho aqui e tem a manta também. Ó, sabe que a gente já é meio acostumado a isso, né? E tem um membro a mais no time que não pode faltar, Quem? que é a Cevada. Cevada. Ela vai vir junto Justo. também, se Tá não bom. se importarem. Não, Ela Combinado. não fala muito. Então vamos pro Putz? Vamos pro putz, Ele então. já sabe o que é o Putz. Já sei que então eu vou vamos entrar em explicar. frio. Aqui. Não precisa. Tá. Só se você quiser explicar a Não, história. nada de explicar. Que a vamos história. direto no- Tá bom, beleza. E aí, você quer começar? Não, você começa para eu me inspirar. Então vamos lá, hein? Ó, Lá vem. só tem as mais tops aqui, hein? Vamos lá. Pra você, o que é sucesso? Sucesso. Pra mim, sucesso é relacionado à realização. E a realização está relacionado aos nossos objetivos. Então, pro Thiago, a minha realização está em gerar um impacto positivo. Essa é a minha realização, esse é o meu propósito e é o que eu sigo. Para mim, o sucesso ele não é quando a gente chega no final, mas todo momento que a gente está alinhado e caminhando nessa direção. E eu vejo que É a olhando jornada. é a jornada. Desde que alinhada é isso, né? Qualquer coisa que esteja empurrando para lá são pequenos sucessos e o sucesso não é o final, mas é a composição de todos esses pequenos sucessos. Tirando o pessoal da sua equipe, que você conhece muito bem, mas já conhecendo um pouco do nosso podcast, cite aí 3 pessoas que você gostaria que sentasse nessa mesa conosco. Guarda essa daí. E daí vai ser a derradeira, vai ser a última. Nossa, Então essa dá é tempo complicada. de pensar. Não, eu então. queria pegar assim no... Não, mas essa daí acho que ele consegue pensar. É? É. Então tá bom. Ah, essa aí é difícil.
Não pode ser da equipe. Não. Vocês querem umas pessoas maiores, assim. Não. Não? Pessoas... de Pessoas repente- que a gente talvez não conheça, que você fala, putz, o conteúdo dessa pessoa é tão rico que ela precisa estar sentada no mesmo lugar que eu tô sentado Por quê? aqui para trocar uma ideia com Por ele. que eu falo isso? Porque, pegando um pouco do que você está dizendo, estou lançando um livro, já começou a chegar nas livrarias. Mas qual é a ideia? Existem pessoas que são fantásticas, que são brilhantes, só que elas não têm acesso a palco. E elas ficam lá no cantinho delas. Então não precisa ser maior, né? Pode até ser que existam pessoas maiores que a gente nem conhece, que seria legal entrevistar também. Mas dar acesso, né, a essas pessoas para que o mundo as conheça. Que legal. Mas vamos lá. Quem é o Thiago? Esquece profissão. Esquece. Quem é o Thiago? Caramba, é umas perguntas bem existenciais, né? Eu gosto. Bom, o Thiago, sem o quesito profissão, eu diria que talvez nem exista o Thiago, porque a profissão, para mim, não é um trabalho. É, de fato, a expressão de quem eu sou, né? É uma das expressões de quem eu sou. Mas, além desse aspecto, o Thiago é uma pessoa extremamente bem intencionada com o mundo e que preza muito por uma evolução também espiritual e de existência mesmo, mas também é uma pessoa que curte aí uma vida normal, curte escalar, curte música, curte estar entre amigos, já curte viver muitas experiências atípicas, diferentes. Mas eu acho que sem esse aspecto profissional, acho que a gente consegue expressar uma pequena parte do Thiago. Acho que o Thiago, de fato, é essa pessoa que está orientada a esse propósito e que se enriquece em todos os aspectos por meio disso. Bacana. Essa não estava no roteiro, mas fala uma experiência doida que você teve. Que você falou que são experiências atípicas, enfim. Você viajou para algum lugar, enfim, conta aí pra gente. Vou tentar fugir da escalada, né? E essa daí, cada vez é uma experiência doida, assim, bem imersiva, né? Mas eu tive uma oportunidade, uma experiência aí bem legal com um amigo, e que foi um choque de realidade que eu acho que tem tudo a ver com quem é o Thiago, assim. A gente foi escalar, mas essa não é uma história de escalada, tá? A gente foi escalar no Rio, ficou um tempo lá, e a gente tinha essa intenção de conhecer a realidade das favelas. E nós fomos na Rocinha com esse intuito. Aquele jipinho lá. Não, aí é que tá a experiência doida. Nossa. A gente foi entrando na favela. É mesmo. Sim, e para ver de fato sem os bastidores, né? Ou melhor, nos bastidores. Sim. E a gente foi indo, e um pouquinho de adrenalina e tal, mas fomos indo, atentos. Enfim, a história é muito longa, mas resumindo todo o storytelling assim, a gente chegou em pessoas, numa barreira ali, que eram pessoas relacionadas, né, à facção, ao movimento que acontece lá dentro. Fomos questionados, o que a gente estava fazendo, entendemos que ali era o momento de voltar. Só que quando, enfim, eles questionaram, eu fui extremamente franco e comentei quem era, o que estava fazendo e o porquê que eu estava ali. E eles se mobilizaram com a causa. É mesmo? Foi genuíno, no sentido de eu tô aqui porque eu quero conhecer a realidade. Eles perguntaram, você quer conhecer a realidade? Então agora a gente vai dar uma volta, vou levar vocês para dar uma volta. E a gente deu uma volta, escoltados, e caminhamos por toda a Rocinha, uma parte dela que é enorme, né? Subimos ladeira, descemos, passamos em vários locais, estabelecimentos, conversamos com moradores, conversamos com empresários lá de dentro, Que né? legal. De bar e tudo mais. Porque a gente não... Voltamos. Não é normal, né? A gente ter esse acesso. E o baque... Vocês foram muito corajosos. Mas assim, sabia também que ali é um local que não tem uma regra que reina ali também, Sim. né? Ali eu sabia que eu não ia ser roubado. Eu sabia que... Sabia que existia um limite, né? No momento que fosse parado e tivesse algo
alguém me questionando algo, eu, não, beleza, tô indo, tchau. Mas acabou sendo uma experiência Foi extremamente enriquecedora. Nossa, Enriquecedora. eu gostaria de ter essa experiência. Nossa, teve muitos choques assim de realidade, de vários aspectos. Acho que isso daí já daria um outro episódio. podcast. Acho que tá na hora de responder aquela, então. Tá bom, pode ser. Vamos lá, 3. Ah, 3 pessoas? Eu tô com dificuldade dessa. Com dificuldade, tá? Fala uma. Então, uma pessoa eu sei que é pra fugir ali do meio, né? Mas o João é uma pessoa muito legal de conversar mesmo. Ele é um cara atípico, assim, fora da curva e que tem muito a agregar e a maneira que a cabeça dele funciona é muito legal também. Na verdade, veio uma outra pessoa fugindo, tentando fugir, assim, esquivar, né? Essas pessoas que inspiram. Eu tenho um amigo que é dessa parte da escalada e ele é um escalador já há 30 anos aí e ele é, enfim, muito experiente e a vida dele é voltada nisso e ele tem negócios relacionados também à escalada, é um empreendedor. E ele é um cara que vive muito forte os ideais que ele carrega, os valores que ele carrega. Tanto na vida pessoal, quanto no empreendedorismo dele, né? E esse cara me inspira muito. Tenho a honra de ser amigo dele ali, e a gente até conversa, uma possibilidade de fazer negócio e tudo mais, mas eu vejo nele um exemplo de como é trilhar uma vida movida ao que você acredita e a sua expressão do que você quer gerar de impacto, assim. Um cara super orientado aos ideais, né? Agora, a terceira pessoa é complicado, cara. Complicado. Tá bom. Qual o nome dele? Claro. né? Você tem a terceira? Não, Não, Dani você Casas. Daniel Casas. Daniel Casas. Uhum, Ele é da Joinville onde? também. Joinville também. A gente vai marcar todo mundo lá no post, que a gente vai postar, obviamente, depois do podcast. A gente vai falar pra todo mundo Legal. marcar ele lá. Sabe alguém que eu queria ver muito, cara? Eu Quem? vou falar, na verdade, né? Falar alguém que eu sou fã. Quem que Sou é? muito fã. E eu acho que eu sou fã de uma pessoa. Tem poucas pessoas assim que sou fã. Não tem muitos ídolos. Mas essa pessoa me inspira muito. O Drauzio Varela. Drauzio Varela? Drauzio Marca ele, vai Varela. que ele vem aí trocar uma ideia, né? Pior que eu acho que ele é acessível, você Eu viu? acho que e aí ele, são os ele pontos que parece eu... muito simpático, É. muito humilde. e tal. Também acho. Não, mas É aí a gente vai legal. falando, vai vindo mais pessoas, assim. Tem outra pessoa do nosso meio também que me inspira muito e que eu acho que tem muito a agregar. É Fábio, o nome dele, Fábio Della Justina. E ele é do nosso meio lá, embora não trabalhe, né, conosco. E ele também está construindo a sua trajetória de uma maneira bem legal, assim. Ele fez grandes mudanças na vida dele, foi viver na Itália um tempo, em busca da cidadania, mas também do empreendedorismo, é do marketing digital, e hoje ele também é um cara que vincula muito o empreendedorismo ao propósito e aos valores dele. Então ele está rodando uma agência de marketing focada em nutricionistas na Itália, morando daqui. Ele Caraca. passa um processo bem legal, assim, bem bacana, tá tendo bastante aprendizado legal. Bacana. Bacana. Acho que é isso. E agora, para finalizar, a gente sempre passa a palavra pro nosso convidado para ele dar uma mensagem, né? Dizer uma mensagem, seja para a família, seja para os amigos, seja para o pessoal que está nos assistindo, seja para quem quer empreender, enfim. O microfone é teu e a câmera é E a tua. câmera é ali. Bom, acho que essa parte da filosofia, né, do existencialismo aqui, a gente já varreu bastante e isso é o que mais me atiça, assim, a passar uma mensagem. Então vou me ater agora, mas vou fazer uma declaração aqui e um reconhecimento ao nosso time. Eu tenho certeza que eles vão assistir isso aqui também, tá todo mundo empolgado com essa ideia. Legal. E é legal aproveitar esse espaço para expressar e comentar como vocês são bons e como vocês também inspiram toda essa minha trajetória, mas a de todos nós, e como o que a gente constrói ali é real e bonito, sabe? Acho que é um bom espaço para agradecer, porque também é mérito de todos o que a gente está fazendo e tudo que eu estou compartilhando aqui não vem de mim, vem de todos nós, né? Então, só aproveitar esse espaço para dar um grande abraço a todo mundo e agradecer muito. Top. Olha aí, boa. Muito legal. Acho que foi a primeira vez que alguém veio e falou com a equipe. É verdade. Acho que foi a primeira vez. Interessante, né? Legal. Ó, são muito reconhecidos aí, hein? Estão fazendo um trabalho top. Mas para a audiência eu tenho um recado também. Tem um livro que foi lançado
Faça Direito, Faça Dinheiro. Acho que já tem na Amazon. Esse livro eu recomendo muito. Você já fez a avaliação, inclusive, não fez? Pô, rápido aqui, né? Ainda não, mas vou fazer sem dúvidas. Vale a pena dar um Muito confere legal. lá. Que Obrigado aí pelo... Legal. Eu acho que cabe uma última mensagem sua falando justamente sobre isso. Com certeza. É que... Vai ser depois. Quando vai ser lançado? Vai ser depois. Depois, né? Mas o livro vai estar nas livrarias, com Exato. certeza. Pessoal, quem se interessa, por exemplo, advogados, né, que queiram melhorar o seu marketing, que queiram tornar os seus escritórios mais lucrativos, mais previsível, enfim, eu estou lançando um livro chamado Faça Direito, Faça Dinheiro, que está sendo publicado pela editora Gente. No dia 10 de abril, ele chega nas livrarias, ou seja, para nós aqui é amanhã, não sei quando você vai estar vendo isso, e está disponível também na Amazon. Então, se você quiser dar uma espiada, dar uma olhada lá, acho que vale muito a pena. Vale muito a pena porque foi escrito pela experiência, pela trajetória e foi do coração. Tá bom? Então é isso. Então é isso, pessoal. Né? Eu não sei exatamente em qual episódio. Foram muitos. Mas agradecer a audiência, agradecer nosso convidado, agradecer nosso host que voltou, né? E é isso. Quarta-feira que vem estamos aí de novo. E valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Até mais. Prazer. Valeu. Obrigado, Thiago. Legal.